Minha noiva roubou meus $20 mil do fundo do casamento, depois pediu meu melhor amigo em namoro. Cara, eu ainda não acredito que estou escrevendo isso aqui no Reddit, mas preciso desabafar com alguém porque minha cabeça tá explodindo. Tudo começou há 3 meses quando descobri que minha conta poupança estava zerada, aquela que eu vinha guardando religiosamente há 2 anos para o nosso casamento. R$ 20 mil que eu juntei centavo por centavo, trabalhando final de semana, vendendo umas coisas que tinha em casa, economizando até no lanche da tarde. Quando vi o extrato pelo aplicativo do banco, pensei que era erro do sistema ou que alguém tinha clonado meu cartão. Liguei correndo para o banco e descobri que não, os saques tinham sido feitos com meu próprio cartão e senha. Só 3 pessoas sabiam dessa senha, eu, minha mãe e minha noiva. Minha mãe mora em Minas e nem tem procuração da conta, então sobrou ela. Cheguei em casa naquele dia com o coração aos pulos e perguntei se ela sabia alguma coisa sobre o dinheiro. Ela ficou estranha, desviou o olhar e disse que não sabia de nada, que talvez eu tivesse esquecido de algum gasto grande. Eu conhecia ela há 5 anos, sabia quando estava mentindo. Mas resolvi dar uma chance, talvez fosse paranoia minha. Aí começou a primeira fase do meu inferno pessoal, que foi tentar descobrir onde tinha ido parar meu dinheiro. Comecei a prestar atenção em cada movimento dela, cada compra, cada saída. Ela estava estranha mesmo, meio distante, sempre no celular, saindo mais vezes com as amigas. Quando perguntava onde ia, ela respondia de forma vaga, dizia que ia no shopping ou na casa de alguma amiga. Uma semana depois, descobri mensagens estranhas no WhatsApp dela quando ela deixou o celular desbloqueado no sofá. Não era meu costume mexer no telefone dela, mas algo me fez olhar. Tinha conversas com um número que não estava na agenda, mensagens meio cifradas falando sobre encontros e pagamentos. Meu estômago gelou quando li uma mensagem que dizia algo como: "Já consegui o dinheiro, podemos acelerar os planos." Confrontei ela naquela noite e ela desabou. Confessou que tinha pegado o dinheiro emprestado para ajudar a família dela com uma emergência médica, que o pai dela tinha sido internado às pressas e eles precisavam pagar um tratamento particular. Disse que ia devolver tudo em alguns meses, que não queria me preocupar com os problemas da família dela. Fiquei dividido entre a raiva por ela ter mentido e a compreensão pela situação. Afinal, era família e eu também faria qualquer coisa pelos meus pais. Decidimos que ela ia devolver o dinheiro em parcelas, mesmo que isso atrasasse nossos planos de casamento. Achei que tinha resolvido o problema, mas estava só começando a descobrir o buraco que eu tinha caído. 2 semanas depois, encontrei por acaso o pai dela no supermercado perto de casa. Ele estava com uma cara ótima, bronzeado, falando sobre as férias que tinha tirado no litoral. Perguntei como estava se sentindo depois do problema de saúde e ele me olhou confuso. Disse que não sabia do que eu estava falando, que estava com a saúde em dia há anos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés naquele corredor do supermercado, entre as prateleiras de biscoito e refrigerante. Ela tinha mentido descaradamente sobre o motivo de ter pegado o dinheiro. Mas se não foi para o pai dela, então para onde tinha ido R$ 20 mil? Comecei a imaginar as piores coisas: dívidas de cartão, empréstimos com agiotas, jogos online. Naquela noite, confrontei ela de novo, dessa vez com mais firmeza. Ela desabou e confessou a verdade, ou pelo menos o que achei que era verdade na época. Disse que tinha usado o dinheiro para pagar as dívidas do cartão de crédito que tinha acumulado comprando coisas para o apartamento novo que íamos alugar depois do casamento. Fiquei aliviado e decepcionado ao mesmo tempo. Aliviado porque não era nada criminoso ou perigoso, decepcionado porque ela continuava mentindo. Mas pensei que pelo menos agora eu sabia a verdade e poderíamos seguir em frente. Que idiota eu fui em acreditar que era só isso. A vida continuou meio estranha entre nós, com aquele clima pesado de quem está tentando reconstruir a confiança. Ela parecia mais carinhosa, mais atenciosa, como se estivesse tentando compensar a mentira. Saíamos mais, ela cozinhava minhas comidas favoritas, até voltou a falar sobre os planos do casamento. Até que um dia, scrollando o Instagram sem prestar muita atenção, vi uma foto que me fez parar na hora. Era ela nos stories de uma amiga, numa loja de noivas caríssima no centro da cidade. Ela estava experimentando um vestido lindo, com várias amigas em volta, todo mundo sorrindo. A legenda dizia: preparativos para o grande dia. Achei estranho porque não tínhamos marcado nada para ir escolher vestido, e muito menos numa loja daquelas que eu sabia que custavam R$ 5 mil só o vestido.
Mas pensei que talvez fosse surpresa, ou que as amigas tinham insistido para ela pelo menos experimentar alguns modelos. No dia seguinte, perguntei casualmente se ela tinha ido ao centro e ela disse que não, que tinha passado a tarde em casa assistindo série. Mais uma mentira descarada. Minha cabeça começou a fervilhar de novo. Por que ela mentiria sobre uma coisa tão simples como ir numa loja de vestidos? Comecei a investigar por conta própria, meio que nem detetive amador. Criei uma conta FAQ no Instagram para poder ver os stories das amigas dela sem aparecer que eu tinha visto. Descobri que ela tinha saído várias vezes nas últimas semanas, sempre com a mesma turma de amigas, sempre em lugares caros. Mas a bomba mesmo explodiu quando vi uma foto dela num restaurante italiano chique, daqueles que cobra R$ 200 por pessoa. Ela estava com um cara que eu não conhecia, os dois rindo, ele segurando a mão dela por cima da mesa. A foto tinha sido postada por uma amiga que estava em outra mesa, e a legenda dizia que lindos os pombinhos. Meu mundo desabou naquele momento. Ela não estava apenas mentindo sobre o dinheiro, estava me traindo. E pelo jeito já fazia tempo. Todas as saídas misteriosas, todas as mentiras, tudo começou a fazer sentido. Mas quem era aquele cara? E por que ela ainda estava comigo se tinha outro? Resolvi seguir ela no dia seguinte, me sentindo um completo stalker, mas precisava saber a verdade. Fingi que ia trabalhar normalmente, mas voltei uma hora depois e fiquei de tocaia na rua. Ela saiu de casa toda arrumada, pegou um Uber e eu segui de longe. Ela foi para um shopping na Zona Sul, daqueles places que eu mal tinha condições de tomar um café. Consegui entrar sem ela me ver e fiquei observando de longe. Ela encontrou o mesmo cara da foto, eles se beijaram, caminharam de mãos dadas, pareciam um casal apaixonado de verdade. Eu estava ali, escondido atrás de uma coluna, vendo minha noiva namorar outro cara com o dinheiro que eu tinha juntado para nosso casamento. A ironia da situação era tão absurda que eu quase ri, se não fosse tão doloroso. Mas aí veio a primeira grande reviravolta que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Quando eles saíram do shopping, eu consegui ver o rosto do cara melhor e quase infartei. Era meu melhor amigo desde a adolescência, aquele que tinha sido meu padrinho de crisma, que conhecia minha família, que tinha sido uma das primeiras pessoas que eu contei sobre o noivado. Ele sabia de tudo sobre minha vida, sobre meus planos, sobre o dinheiro que eu estava juntando. E agora estava ali, gastando meu suado dinheiro com minha noiva, provavelmente rindo da minha cara pelas costas. A traição dupla foi como um soco no estômago. Voltei para casa em estado de choque, sem conseguir processar direito o que tinha visto. Quando ela chegou algumas horas depois, perguntei onde tinha ido e ela disse que estava na casa da mãe dela, ajudando com os problemas domésticos. Mais uma mentira, mais uma facada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando há quanto tempo isso estava acontecendo, se eles tinham planejado tudo desde o início, se eu era apenas um idiota útil sendo usado para bancar a vida dos dois. Minha autoestima estava no chão, me sentia o maior palhaço do mundo. Decidi não confrontar ninguém ainda. Queria entender melhor a situação, saber até onde ia essa traição. Comecei a prestar atenção em todos os detalhes, a anotar mentalmente cada mentira, cada inconsistência. Estava juntando provas como se fosse um caso criminal. Nos dias seguintes, percebi que meu melhor amigo tinha mudado também. Estava evitando me encontrar. Quando conversávamos pelo WhatsApp, ele respondia de forma estranha, meio distante. Antes ele sempre perguntava sobre o casamento, sobre os preparativos, agora mudava de assunto quando eu tocava no tema. Uma semana depois, veio a segunda reviravolta que quase me matou do coração. Estava passando em frente à imobiliária onde tínhamos dado entrada no apartamento que íamos alugar depois do casamento, quando vi ela saindo de lá com ele. Eles estavam com um monte de papéis na mão, rindo, comemorando alguma coisa. Entrei na imobiliária depois que eles foram embora e conversei com o corretor que nos atendia. Ele me contou, achando que eu sabia, que eles tinham vindo cancelar o contrato e pegar o dinheiro da entrada de volta. Disse que formavam um casal lindo e que estava feliz que tinham encontrado um apartamento maior em outro bairro. Descobri que eles tinham se passado por noivos e alugado um apartamento juntos usando parte do dinheiro que ela tinha roubado de mim. Não só estavam me traindo, como estavam literalmente construindo uma vida nova com o dinheiro que eu tinha juntado para construir minha própria vida. Cheguei em casa naquele dia completamente destruído. Não conseguia mais fingir que não sabia de nada. Quando ela chegou, perguntei diretamente se ela estava me traindo.
Ela negou, disse que eu estava paranoico, que era ciúme excessivo. Perguntei sobre o apartamento e ela disse que não sabia do que eu estava falando. Mas eu tinha prova agora. Mostrei a ela uma foto que tinha tirado de longe dos dois na imobiliária. Ela ficou pálida, começou a gaguejar, tentou inventar uma explicação maluca de que tinha ido lá com ele porque ele estava procurando apartamento e ela conhecia o corretor. Nesse momento, decidi que não aguentava mais mentiras. Contei que sabia de tudo, que tinha visto eles juntos várias vezes, que sabia sobre o dinheiro, sobre o apartamento, sobre tudo. Ela desabou e confessou a traição, mas tentou colocar a culpa em mim. Disse que eu tinha me tornado frio e distante, que não dava mais atenção para ela. Disse que tinha se apaixonado por ele porque ele a compreendia, a fazia se sentir especial. Que não tinha planejado que as coisas chegassem nesse ponto, que tinha acontecido naturalmente. Mas não explicou porque tinha roubado meu dinheiro, porque tinha mentido sobre tudo. Naquela noite, ela saiu de casa e foi dormir na casa de uma amiga. Eu fiquei sozinho, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Sentia raiva, tristeza, alívio, tudo ao mesmo tempo. Pelo menos agora eu sabia a verdade, por mais dolorosa que fosse. No dia seguinte, ela voltou para buscar suas coisas. Disse que ia assumir o relacionamento com ele, que não adiantava mais tentar salvar o que tínhamos. Perguntei sobre o dinheiro e ela disse que não tinha como devolver agora, que eles já tinham gastado tudo com o apartamento novo e outras coisas. Fiquei revoltado. Não só tinha perdido a noiva e o melhor amigo, como ainda tinha perdido 2 anos de economia. Ela saiu de casa levando suas coisas e deixando apenas uma carta pedindo desculpas e prometendo que um dia me pagaria de volta. Pensei que o pior já tinha passado, que agora era só questão de tempo para cicatrizar as feridas e seguir em frente. Mas aí veio a terceira reviravolta que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre a situação. 2 semanas depois, minha irmã mais nova veio me visitar. Ela sempre foi muito esperta, daquelas pessoas que percebem coisas que passam batido para os outros. Quando contei toda a história para ela, ela ficou pensativa e disse que havia algo que não fechava. Ela me perguntou se eu tinha certeza de que eles tinham se conhecido depois do nosso noivado. Disse que se lembrava de ter visto ele e ela conversando de um jeito estranho numa festa de aniversário do nosso primo, 2 anos antes de eu começar a namorar ela. Na época achou que fosse apenas simpatia, mas agora estava desconfiada. Comecei a revirar minha memória, pensando em todas as vezes que eles tinham se encontrado durante nosso relacionamento. Sempre tinha achado natural, afinal ele era meu melhor amigo e ela era minha namorada, era normal que se dessem bem. Mas agora, repensando cada situação, comecei a ver sinais que tinha ignorado. Lembrei de uma festa junina no ano passado onde eles passaram a noite toda conversando num canto, rindo de piadas internas. Lembrei de várias vezes que ela perguntava sobre ele, sobre o que ele estava fazendo, se ele estava namorando alguém. Lembrei que ele sempre elogiava ela exageradamente, dizia que eu era sortudo por ter encontrado uma mulher como ela. Será que eles já se conheciam antes? Será que toda nossa relação tinha sido uma farsa desde o início? Essa possibilidade me deixou ainda mais destruído. Significaria que eu nunca tinha tido uma namorada de verdade, que tudo tinha sido uma encenação para algum propósito que eu não conseguia entender. Decidi investigar mais profundamente. Comecei a perguntar para amigos e familiares se eles lembravam de alguma coisa estranha entre os dois. Minha prima, que tinha organizado a festa onde supostamente eles se conheceram, me contou que na verdade ela tinha convidado ele primeiro e ele tinha perguntado se podia levar uma amiga. A amigas eram elas. Eles já se conheciam e tinham ido juntos para a festa onde eu conheci minha futura noiva. Isso significava que nosso primeiro encontro tinha sido orquestrado por eles. Eu não tinha conhecido ela por acaso, tinha sido apresentado para ela com algum propósito específico. Mas qual era o propósito? Por que eles fariam uma coisa dessas? Eu não era rico, não tinha nada de especial que justificasse um golpe elaborado. Era apenas um cara normal, com um trabalho comum, tentando construir uma vida estável. Aí veio a quarta reviravolta que finalmente me fez entender todo o esquema diabólico que tinham montado. Conversando com um amigo em comum, descobri que ele tinha herdado uma quantia considerável de dinheiro da avó dele alguns meses antes de me apresentar a ela. Ele tinha recebido quase 100 mil reais da herança, mas tinha um problema. A família dele não aprovava o relacionamento que ele tinha na época com uma mulher mais velha, divorciada com filhos. Eles estavam pressionando ele para terminar e encontrar alguém mais adequado para se casar.
Começou a fazer sentido. Ela tinha sido contratada, ou convencida, a namorar comigo para despistar a família dele. Enquanto isso, eles mantinham o relacionamento verdadeiro em segredo, esperando o momento certo para assumir tudo. Meu dinheiro era apenas um bônus, uma forma de acelerar os planos deles. Eu tinha sido usado como uma cortina de fumaça, um namorado fake para enganar a família tradicionalista dele. E o pior é que tinha funcionado perfeitamente. A família dele adorava comentar sobre como eu era um bom rapaz, como tinha encontrado uma moça direita para casar. Enquanto isso, eles estavam rindo da ingenuidade de todos. Fiquei com tanta raiva que pensei em fazer alguma loucura. Queria confrontar ele, queria escandalizar a família dele, queria que todo mundo soubesse que tipo de pessoa ele realmente era. Mas ao mesmo tempo, me sentia um idiota por ter sido enganado tão facilmente. Decidi que precisava de provas concretas antes de fazer qualquer coisa. Comecei a investigar a vida dele, a descobrir mais sobre essa herança, sobre os relacionamentos anteriores. Consegui o contato da ex-namorada dele, aquela que a família não aprovava, e marquei um encontro. Quando conversei com ela, tudo se confirmou. Ela me contou que eles nunca tinham terminado de verdade, que ele sempre disse que ia assumir o relacionamento depois que a poeira baixasse com a família. Ela sabia da existência da minha ex-noiva, mas pensava que era apenas uma amiga que estava ajudando ele a manter as aparências. Ela ficou chocada quando descobriu que eles estavam morando juntos e que tinham usado meu dinheiro para montar a casa. Disse que ele tinha mentido para ela também, que tinha prometido coisas que nunca cumpriu. Percebemos que tínhamos sido vítimas do mesmo golpista. Nós duas decidimos unir forças para expor ele. Ela tinha prints de conversas, fotos, provas de que o relacionamento deles nunca tinha terminado. Eu tinha as provas do golpe financeiro, das mentiras sobre o dinheiro. Juntos, tínhamos material suficiente para destruir a reputação dele. Mas aí veio a quinta reviravolta, que mudou completamente minha perspectiva sobre vingança e justiça. Quando estávamos planejando como expor tudo, a ex-namorada dele me contou algo que me deixou em choque. Ela disse que ele não era o único envolvido no esquema. Que havia outras pessoas por trás, uma espécie de grupo que se especializava em aplicar golpes sentimentais em homens solteiros. Minha ex-noiva não era apenas uma cúmplice, era parte de uma organização maior. Segundo ela, eles tinham um método. Identificavam homens solteiros com algum dinheiro guardado, pessoas trabalhadoras e honestas que estavam procurando relacionamentos sérios. Depois, uma das mulheres do grupo se aproximava da vítima, construía um relacionamento aparentemente sólido e, no momento certo, aplicava o golpe. O dinheiro roubado era dividido entre todos os membros do grupo e eles usavam parte para financiar os próximos golpes. Era um esquema sofisticado, que funcionava porque as vítimas geralmente não denunciavam por vergonha ou por esperança de recuperar o relacionamento. Descobri que eu não tinha sido o primeiro nem seria o último. Eles tinham aplicado o mesmo golpe em pelo menos outros 3 homens nos últimos 2 anos. Sempre o mesmo padrão: relacionamento longo, noivado, roubo do dinheiro guardado para casamento, traição com alguém próximo à vítima. Fiquei horrorizado. Não era apenas uma traição pessoal, era crime organizado. Estava lidando com pessoas perigosas que tinham transformado o golpe do coração em profissão. Minha ex-noiva não era apenas uma mulher confusa que se apaixonou por outro, era uma criminosa experiente. Nesse momento, percebi que a situação era muito maior do que eu imaginava. Não podia mais pensar apenas em vingança pessoal ou em recuperar meu dinheiro. Tinha que pensar em impedir que outros homens passassem pelo mesmo que eu passei. Conversei com a ex-namorada dele e decidimos procurar as outras vítimas. Através de redes sociais e conhecidos em comum, conseguimos localizar 2 dos homens que tinham sido enganados. Quando contamos nossa descoberta, eles ficaram chocados mas aliviados por finalmente entender o que tinha acontecido. Juntos, decidimos montar um dossiê completo sobre o grupo criminoso. Coletamos todas as provas, todas as conversas, todas as transferências bancárias. Descobrimos nomes, endereços, contas bancárias. Tínhamos material suficiente para uma investigação policial completa. Mas antes de ir à polícia, quis ter uma última conversa com minha ex-noiva. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar como ela conseguia dormir à noite sabendo que estava destruindo a vida de pessoas inocentes. Marquei um encontro, dizendo que queria resolver a questão do dinheiro de forma civilizada. Ela veio sozinha, provavelmente pensando que ia conseguir me enrolar com mais mentiras.
Quando comecei a confrontar ela com as provas que tinha coletado, vi o desespero nos olhos dela. Ela tentou negar tudo, depois tentou minimizar sua participação, depois tentou jogar a culpa nos outros. Mas quando mostrei que sabia de tudo, que tinha conversado com as outras vítimas, que tinha provas suficientes para processar todo o grupo, ela desabou. Confessou que estava envolvida há 2 anos, que precisava do dinheiro para pagar dívidas próprias, que tinha entrado no esquema sem saber como sair. Ela me contou que tinha tentado parar várias vezes, mas eles a chantageavam com informações comprometedoras. Disse que tinha gravações de conversas dela confessando os crimes, que usavam isso para mantê-la no grupo. Estava presa numa teia de chantagem e crime. Por um momento senti pena dela. Percebi que ela também era, de certa forma, uma vítima do sistema. Mas depois lembrei de todos os outros homens que tinham sido enganados, de todo o sofrimento que tinha sido causado, e minha compaixão diminuiu. Naquela conversa, ela me fez uma proposta. Se eu não fosse a polícia, ela me ajudaria a recuperar não apenas meu dinheiro, mas também parte do dinheiro das outras vítimas. Disse que sabia onde estavam guardados os valores, que podia denunciar o grupo internamente. Fiquei tentado. R$ 20.000 fazia muita diferença na minha vida, e a possibilidade de ajudar as outras vítimas a recuperar o que tinham perdido era atrativa. Mas, ao mesmo tempo, sabia que isso significaria deixar os criminosos livres para continuar aplicando golpes. Pedi um tempo para pensar. Voltei para casa e conversei com as outras vítimas sobre a proposta. Eles ficaram divididos. Alguns queriam recuperar o dinheiro acima de tudo, outros achavam que a justiça era mais importante que a recuperação financeira. Depois de muito pensar, tomei uma decisão que mudaria o rumo de toda a história. Decidi que não ia aceitar a proposta dela. Ia denunciar tudo para a polícia, mesmo que isso significasse talvez nunca mais ver meu dinheiro. Não podia deixar que outros homens passassem pelo mesmo sofrimento que eu passei. Aí veio a sexta e última reviravolta que colocou tudo numa perspectiva completamente diferente. No dia em que ia fazer a denúncia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um investigador particular que dizia estar trabalhando num caso relacionado ao grupo criminoso. Ele me contou que já vinha investigando o esquema há meses, que tinha sido contratado pela família de uma das vítimas. Disse que minha ex-noiva tinha procurado ele alguns dias antes, oferecendo informações em troca de proteção. Ela estava com medo de retaliação do grupo. Descobri que a situação era ainda mais complexa do que eu imaginava. O grupo tinha conexões com pessoas influentes, tinham proteção policial, lavavam dinheiro através de empresas fantasma. Não era apenas um grupo de golpistas amadores, era uma organização criminosa séria. O investigador me explicou que uma denúncia comum na delegacia provavelmente não daria em nada. Eles tinham advogados experientes, conheciam as brechas da lei, sabiam como se proteger. Precisávamos de uma estratégia mais sofisticada. Ele me propôs trabalhar em conjunto. Usaríamos minha ex-noiva como informante, coletaríamos provas mais sólidas, identificaríamos todos os membros da organização. Só depois disso faríamos a denúncia, garantindo que ela fosse efetiva. Aceitei participar da operação. Durante as próximas semanas, minha ex-noiva passou informações detalhadas sobre o funcionamento do grupo. Descobrimos que eles tinham pelo menos 15 membros ativos, que operavam em várias cidades, que movimentavam centenas de milhares de reais por mês. O esquema era ainda mais elaborado do que imaginávamos. Eles tinham hackers que invadiam redes sociais para identificar vítimas em potencial, tinham psicólogos que treinavam as mulheres para seduzir os homens, tinham contadores que lavavam o dinheiro roubado. Meu caso tinha sido apenas a ponta do iceberg. Havia centenas de vítimas em todo o país, homens que tinham perdido suas economias e sua confiança no amor. Alguns tinham entrado em depressão, outros tinham desenvolvido problemas com álcool, alguns tinham tentado suicídio. Participar da investigação foi emocionalmente devastador. Ouvi histórias de sofrimento que me fizeram perceber que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, não tinha sido única. Havia uma epidemia silenciosa de golpes sentimentais que ninguém falava abertamente. Ao mesmo tempo, foi reconfortante saber que não era culpa minha ter sido enganado. Eu estava lidando com profissionais do crime, pessoas que tinham desenvolvido técnicas sofisticadas de manipulação psicológica. Qualquer pessoa poderia ter caído na mesma armadilha. Depois de 2 meses de investigação, tínhamos provas suficientes para desmantelar toda a organização.
O investigador coordenou com a Polícia Federal uma operação simultânea em várias cidades. Foram presas 15 pessoas, incluindo minha ex-noiva e meu ex-melhor amigo. Durante os interrogatórios, descobrimos que o grupo já operava há mais de 5 anos, que tinha causado prejuízos de mais de 2 milhões de reais, que havia deixado um rastro de destruição emocional em centenas de famílias. Era uma das maiores organizações criminosas especializadas em golpes sentimentais já descoberta no país. Minha ex-noiva foi condenada a 3 anos de prisão, mas conseguiu regime semiaberto por ter colaborado com a investigação. Meu ex-melhor amigo pegou 5 anos, pois era considerado um dos líderes do grupo. Os outros membros receberam penas variadas, dependendo do nível de envolvimento. O mais importante é que conseguimos recuperar grande parte do dinheiro roubado. Não tudo, porque muito já tinha sido gasto ou transferido para contas no exterior, mas cerca de 60% do total. Eu recuperei 15 mil dos 20 mil que tinha perdido. Mas o que mais me marcou foi o processo de recuperação emocional. Descobri que fazer justiça era muito mais importante do que recuperar o dinheiro. Saber que tinha ajudado a proteger outras pessoas de passar pelo mesmo sofrimento me deu uma sensação de propósito que dinheiro nenhum pode comprar. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente diferente. Mudei de cidade, comecei um trabalho novo, fiz terapia para superar o trauma da traição. Aprendi a confiar novamente nas pessoas, mas com mais cuidado e discernimento. Conheci uma mulher incrível no trabalho novo, alguém que me mostrou que nem todas as pessoas são capazes de traição e manipulação. Estamos namorando há 1 ano e meio, e pela primeira vez desde o trauma, consigo imaginar um futuro compartilhado com alguém. O mais interessante é que nossa história começou de forma completamente diferente da anterior. Nós nos conhecemos naturalmente, no ambiente de trabalho, construímos amizade primeiro, depois veio o amor. Não houve pressão, não houve pressa, não houve mentiras. Ela sabe de toda a minha história, incluiu os detalhes mais dolorosos. Em vez de me julgar por ter sido ingênuo, ela me admira por ter tido coragem de fazer justiça. Diz que minha experiência me tornou uma pessoa mais forte e mais sábia. Às vezes, quando estou com ela, lembro da época em que achava que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Parecia que minha capacidade de amar tinha sido destruída para sempre. Mas descobri que o coração humano é mais resiliente do que imaginamos. Também me tornei voluntário numa organização que ajuda vítimas de golpes sentimentais. Uso minha experiência para orientar outras pessoas que passaram por situações similares. É gratificante poder transformar minha dor em algo útil para a sociedade. Descobri que existem muito mais vítimas desses golpes,